Fala galera, nessa aula a gente vai começar a escrever o código do nosso projeto de CAPTCHA. Lembrando qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é conseguir criar um passo a passo que você possa executar em qualquer site que tenha esse estilo de CAPTCHA, ou seja, aquele CAPTCHA que é um texto que pede preencha a imagem que aparece no texto. E aí você preenche, né, o textinho ali embaixo com o que você está vendo na imagem. Só que a gente quer que o computador consiga fazer isso automaticamente. E nesse projeto eu estou te ensinando o passo a passo que eu usei para conseguir resolver isso daqui. E esse mesmo passo a passo vai funcionar para qualquer tipo de CAPTCHA que você tenha, desde que ele seja um CAPTCHA de texto. Ele pode ser colorido, ele pode ser preto e branco, enfim, não importa. O que importa é, ele tem que ser um CAPTCHA de texto, não pode ser aquele do botãozinho, que tem que selecionar a imagem do hidrante ou alguma coisa do tipo, beleza? Então, vamos lá. Antes da gente entrar efetivamente no conteúdo, nessa aula, a gente vai fazer o tratamento das imagens, que é uma parte que vai ser a parte mais demorada de todo o projeto, mas uma das partes mais importantes, beleza? Basicamente, a gente vai pegar o CAPTCHA que vai estar dessa forma. Então, isso aqui, imagina, isso aqui é o CAPTCHA que você encontrou lá no site. Vai tratar ele para esse resultado, ou seja, já dar uma limpada no fundo dele e depois fazer um segundo tratamento para a gente chegar nesse resultado daqui. E aí, a gente vai pegar ele e separar em imagens diferentes, imagens em locais diferentes, né? Ou seja, quebrar isso aqui ao invés de ser uma única imagem, quebrar uma imagem para cada texto que está aqui dentro. Beleza? Então vamos lá que tem bastante coisa para a gente aprender. Só que antes da gente entrar no conteúdo da aula, duas coisas. Primeiro de tudo, aqui na descrição tem uma série de materiais muito importantes para a aula de hoje, tá? Primeiro material, que é o mais importante de todos, é a base de dados com todas as imagens de CAPTCHA que eu usei nesse projeto. Eu, como falei, não vou disponibilizar para vocês o site onde eu peguei esses CAPTCHAs por questão de segurança, para proteger o site onde eu fiz isso. Mas, como eu falei, esse passo a passo serve para qualquer CAPTCHA de texto que você queira fazer. Tenha texto, tenha número, enfim. Além disso, aqui na descrição tem também um link para você ser avisado das próximas aulas desse projeto aqui que a gente está fazendo. Então, se você quiser continuar assistindo, acompanhando isso aqui com a gente e aprendendo ciência de dados com projetos práticos, cara, vai no link da descrição, se cadastra lá, cadastra seu e-mail, que sempre que eu liberar um vídeo novo desse projeto ou dos próximos projetos, eu vou te avisando, tá? E tem um terceiro link também muito importante. Esse aqui é o segundo vídeo da série. No primeiro vídeo eu expliquei todo o passo a passo do desafio que a gente vai fazer, expliquei a lógica da solução que eu fiz para esse passo a passo aqui, na lógica de quebrar o CAPTCHA, e você só vai conseguir entender tudo que a gente está fazendo aqui se você assistir o primeiro vídeo. Então, se você não assistiu, cara, vai no link da descrição, clica lá, assiste, porque esse projeto está muito legal. Beleza? Bom, então vamos começar o nosso código. Para a gente começar, eu já queria dar aqui um disclaimerzinho importante, que é o quê? Cara, se você aqui for seu primeiro contato com Python, eu recomendo que você faça o seguinte: pausa esse vídeo, vai assistir os outros vídeos mais básicos aqui do canal, porque é importante que você tenha uma base de Python já ok, para você vir aqui e executar esse projeto de ciência de dados, tá? Então você não precisa ter uma base de ciência de dados, nada do tipo, mas você precisa ter um conhecimento básico da linguagem do Python, como que ela funciona, as estruturas e assim vai, porque eu não vou perder tanto tempo aqui com isso, justamente para a gente poder avançar, beleza? Então basicamente o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu criei aqui dentro do PyCharm, eu vou deixar no link da descrição também da instalação do PyCharm, caso você queira instalar. E eu criei aqui um projeto novo, então aqui tem uma pasta vazia, não tem nada dentro dela. E a primeira coisa que você vai fazer é vir na descrição e baixar a base de dados com os CAPTCHAs, com as imagens do CAPTCHA. E aí, essencialmente, você vai ter lá no seu computador essa base de dados aqui, ó. Vai ter aqui, ó, dentro do seu computador, essa base de dados aqui, que é esse, por exemplo, BD CAPTCHA aqui no meu caso, que no seu caso também, que é o nome do arquivo, BD CAPTCHA. E você vai pegar ela e vai colocar ela aqui, ó, dentro da pasta do seu projeto. Então aqui dentro vão ter as suas imagens. No caso aqui eu peguei só 10 imagens para a gente poder executar o exemplo com 10 imagens. Mas no seu caso lá vai ter as 10.000 imagens aqui dentro, tá? Eu vou fazer com 10 imagens, se você quiser criar uma cópia só com 10 imagens, porque senão o código aqui vai ficar rodando muito tempo para tratar as 1.000 imagens e o meu objetivo é fazer isso aqui de uma forma que fique didático para você, tá? Mas imagina que possa ter 10, 100, 1.000, 2.000, 10.000, 100 milhões de imagens, tanto faz a quantidade, beleza? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é esse. A gente colocou essa pasta aqui dentro. E aí, agora, eu vou criar algumas pastas auxiliares e alguns arquivos que a gente vai precisar fazer no nosso código. Você vai ver que aqui dentro, no resultado final, vão ter várias pastas e vários arquivos. Então, vamos um de cada vez. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer é tratar essas imagens. Então, eu vou criar um arquivo que vai ser o arquivo de tratamento de imagem. Então, eu vou criar o new Python file. E aí, aqui dentro, eu vou criar um tratar CAPTCHA.
Então é o arquivo que vai tratar os nossos captchas. Vou dar um zoom aqui para a gente escrever aqui dentro. Só que antes da gente fazer esse tratamento, a gente vai fazer esse tratamento em duas etapas. A primeira etapa é a gente aplicar um método que já existe dentro da biblioteca do OpenCV. OpenCV, tá? Então a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é instalar a biblioteca do OpenCV. Então eu vou vir aqui ó, em terminal e aqui você vai chegar e vai fazer assim, ó, pip install OpenCV-Python, beleza? E aí você vai instalar a biblioteca do OpenCV. No meu caso, ela já está instalada, então ele não vai instalar de novo, mas no seu caso, ele vai instalar. Por quê? Porque quando você chegar aqui no seu código e escrever import cv2, que é a biblioteca do OpenCV, ela vai funcionar. Outra biblioteca que eu vou pedir para você instalar também é pip install Pillow, beleza? Pillow é uma outra biblioteca de imagem que, particularmente, eu já tive mais contato com essa outra biblioteca, já usei mais vezes e a gente vai usar ela para fazer o segundo tratamento. Então, como eu falei, são duas etapas de tratamento de imagem. Na primeira, a gente vai usar o OpenCV, que é a principal biblioteca que a gente vai usar ao longo de todo esse nosso desafio. Na segunda etapa, a gente vai usar o Pillow para fazer um tratamento mais simples, só tornar a imagem preto e branco. Basicamente é isso, tá? Então, beleza. Só que para isso, como eu falei, a gente vai ter que fazer uns testes antes. Então, aqui nesse nosso tratar captcha, né, eu vou criar um novo arquivo. Então, ó, botão direito, novo, Python file, que eu vou chamar de teste de método, tá? E você já vai entender o que é isso. É o seguinte, o OpenCV, essa biblioteca do OpenCV, vou escrever aqui, ó, import cv2, ela tem vários métodos de tratamento de imagem. E o que é esse tratamento que a gente quer fazer? Lembra, eu quero pegar essa nossa imagem daqui, que está, digamos assim, meio zoada, cheio de ruído no fundo, tá vendo? Ruído são esses traços aqui no fundo. E transformar ela numa imagem nesse estilo aqui, tá vendo? Com menos ruídos no fundo, mais simples, mais bem trabalhada, tá vendo? E assim, mais fácil de identificar as letras. Esse é o objetivo, é remover o ruído para ser mais fácil de identificar as letras. Em alguns exemplos, como esse aqui, ó, do X, R, T, J, O, ela ainda vai sobrar algum ruído maior no fundo. Em outros exemplos, pode ser que sobre menos ruído no fundo. A gente vai ver isso aqui na prática acontecendo, tá? Mas o que importa é, nessa primeira etapa, a gente vai sair desse resultado todo bagunçado para esse resultado um pouco mais limpinho, usando os métodos do OpenCV. Então, o OpenCV ele já tem vários métodos prontos dentro dele que permitem com que você faça esse tratamento de uma forma meio que automática. E a gente vai usar esses métodos aqui dentro. Então, eu vou criar primeiro uma lista com os principais métodos. Aqui vale um aviso importante, que é tudo isso que eu fiz nesse projeto, e você mesmo fazendo os seus próprios projetos, cara, muito provavelmente você vai precisar consolidar coisa de vários lugares diferentes. Eu estou tentando trazer aqui já para você o resultado consolidado, para você não precisar ficar pesquisando em 1 milhão de lugares diferentes. Você segue o passo a passo que eu vou te apresentar aqui e provavelmente vai funcionar. Mas, para construir esse projeto, eu tive que me inspirar em vários outros projetos diferentes. E eu vou deixar também na descrição o link de cada um desses projetos, caso você queira olhar. Tem projeto em português, tem projeto em inglês, eu olhei em vários lugares mesmo. Eu vou deixar aqui as minhas principais fontes aqui embaixo, beleza? Então, eu estou usando aqui métodos que eu apliquei e peguei também desses outros projetos. E quais são esses métodos? São os métodos seguintes. Vou fazer aqui uma lista com 5 métodos, que foram os 5 métodos que eu testei. Então, basicamente, qual vai ser o nosso passo a passo aqui agora? O nosso passo a passo aqui agora vai ser testar os 5 métodos e ver qual dos métodos performa melhor para tirar o ruído do fundo da imagem. Então, vamos lá. Ó. Tem o CV2 Thrash Binary, tem o CV2 Thrash Binary Inv, que é basicamente invertido, né? Tem o CV2 Thrash Trunk, tem o CV2 Thrash to Zero e tem o CV2 Thrash to Zero invertido. Beleza? Basicamente isso aqui vai ser os métodos que a gente vai testar. E aí, para a gente conseguir testar esses métodos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que basicamente, por exemplo, vamos pegar uma imagem como exemplo, que é essa imagem aqui, ó, tela nova 0, tá vendo? Tela nova 0. É esse aqui. No seu pode ser que seja um outro captcha, tá? Não tem problema se a sequência de caracteres que tá é a mesma que o meu ou uma diferente. Não importa, tá? A ordem não importa. Só tem que ser um captcha bagunçado igual esse aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai limpar esse fundo aqui. O meu objetivo é que ele limpe esses traços todos do fundo. Então, a gente vai testar esses 5 métodos e ver qual método limpa melhor esses traços aqui do fundo. E a única maneira que você tem de testar é executar com cada um deles e ver o resultado final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma outra pasta, aqui ó, dentro da pasta captcha,
eu vou criar uma nova pasta, que vai ser a pasta de testes de método, tá vendo? Vou botar aqui testes método, tá vendo? É uma pasta chamada testes método, tudo junto. E aqui dentro dessa pasta que a gente vai colocar. Então, qual vai ser o passo a passo? Primeiro, escolher uma imagem aqui do BD Capture, por exemplo, a tela nova 0, que vai ser a nossa referência, tratar ela com o método binary e salvar essa imagem tratada dentro do testes métodos. Depois eu faço a mesma coisa para o inv, para o trunk, para o toZero invertido, e aí a gente vai olhar no olho mesmo as 5 imagens diferentes e ver qual delas ficou melhor, para escolher qual é o método que a gente vai usar. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso. Então o primeiro passo, eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó, imagem, vai ser o quê? Vai ser o cv2.emRead. O emRead é o que permite você ler uma imagem. Aí você só tem que passar para ele aonde está essa imagem, está dentro da pasta BD Capture, e qual o nome dessa imagem? Essa imagem é a tela nova 0.png, beleza? Foi a imagem que eu escolhi aqui. Feito isso, agora a gente tem um passo aqui que é importante, que é o passo de transformar a imagem em escala de cinza. E o que é isso daqui que eu estou falando? Basicamente é o seguinte, quando você pega uma imagem, normalmente essa imagem ela vem num padrão RGB. O que é RGB? RGB é Red, Green, não precisa escrever isso aqui não, só acompanha comigo, tá? E Blue. E toda a imagem, cada pixel da imagem, o que é um pixel da imagem, Lira? É igual a sua tela. A tela do seu computador, ela tem milhares de pixels. E o que é um pixel? Um pixel é um mini quadradinho que tem uma cor. Então imagina que a sua tela inteira, ela não é um negócio contínuo bonitinho. Se você fosse analisar ela quase que microscopicamente, você ia ver vários quadradinhos pequenininhos. Vários quadradinhos pequenininhos. E cada quadradinho desse tem uma cor. E a cor desse quadrado é dada num padrão RGB. E o que é o padrão RGB? Basicamente é o seguinte, eu não sei se você lembra lá da época de escola, mas se não lembrar não tem problema, que todas as cores que a gente tem disponível, elas podem ser formadas por uma combinação das cores primárias. Quais são as cores primárias? Red, vermelho, green, verde e blue, azul. Beleza? E aí, eu não lembro se exatamente essas são as cores primárias, mas pelo menos em computador, essas são as 3 cores que formam todas as cores. É isso que você tem que entender. E basicamente, o que é o RGB? É uma combinação dessa cor. Então, por exemplo, 255, 0 e 0, o que é isso aqui? Significa que eu tenho 255, o máximo possível de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. Então, isso aqui é um vermelhão. Essa cor é um vermelhaço. Se eu tivesse, por exemplo, 0, 0 e 0, isso aqui seria preto, que é nada de vermelho, nada de verde, nada de azul. Se você tivesse 255, 255, 255, isso aqui era branco, porque ele tem tudo de todas as cores. A junção de todas as cores é branco. Beleza? E aí, qualquer combinação aqui dentro sai o verde, sai o marrom, sai o roxo, sai todas as cores possíveis e as tonalidades diferentes dessas cores. Beleza? Só que, para reconhecimento de imagem, para você tratar a imagem, essas bibliotecas de imagem, elas trabalham melhor quando essas imagens estão em escalas de cinza. Pelo menos para isso que a gente está querendo fazer aqui, a gente vai transformar essa imagem coloridona de verde, vermelho e azul numa escala de cinza. Então a gente basicamente vai transformar isso daqui numa escala de 0 a 255 em cinza. Então, ao invés de ser 50 tons de cinza, vão ser 255 tons de cinza. Sendo, quanto mais próximo do 0, mais escuro. Quanto mais próximo de 255, mais claro fica. Beleza? Essa é a nossa lógica. Então, você precisa transformar essa sua imagem em escalas de cinza. E é muito simples fazer isso. Você faz assim, ó, imagem cinza. Já tem métodos prontos para isso. Você vai botar o cv2.convertColor. Tá vendo? CVT-Color, de converter a cor. E aí você passa aqui para ele a imagem que você quer converter e qual o método de conversão que você quer fazer. A gente quer fazer o método de RGB para cinza. Então o método é o método R, tudo maiúsculo, RGB to gray. Tá vendo? Esse aqui, ó. Color underline RGB to gray. Beleza? Se você quiser, depois você olha mais a fundo sobre a biblioteca do OpenCV para você ver todos os métodos disponíveis. Ela é uma biblioteca gigantesca que faz muito, mas muita coisa. Aqui eu estou tentando só explicar para você os métodos que a gente vai precisar usar aqui dentro. Com a seguinte lógica. Cara, primeiro você aprende os métodos de algo prático que você está vendo aqui.
E aí, à medida que você for fazendo outros projetos, aprendendo novas coisas, você vai ficando cada vez melhor nessa biblioteca. E aí, se você quiser em algum momento, pô, eu quero aprender muito sobre tratamento de imagem com Python, aí sim você cai para dentro da biblioteca do OpenCV. Mas pro que a gente está querendo construir aqui, eu quero que você entenda o que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo. Beleza? É o que eu estou tentando te explicar aqui nesse passo a passo. Então tá lá, a gente transformou a nossa imagem em cinza. Agora que a gente transformou essa imagem em cinza, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar cada um desses métodos. Então eu vou fazer assim, ó. For método em métodos. O que eu vou fazer? Então, para cada um dos métodos dentro dessa minha lista de métodos, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar a nossa imagem. E para tratar a nossa imagem, a gente vai usar a função que a gente tem aqui do OpenCV, que chama de threshold. Basicamente, o que essa função faz? Ela vai olhar a sua imagem, vai descobrir um limite de pixel. Basicamente, olhando o seguinte, ele vai descobrir um número do pixel de 0 a 255, falando, acima desse pixel eu vou pintar de uma cor, abaixo desse pixel eu vou pintar de outra cor. É como se ele fosse pegar a sua imagem inteira e dividir ela só em preto e branco. Não é exatamente isso que ela está fazendo, mas é como se fosse. E aí ele descobre, a partir do pixel 127 eu pinto de branco. Do 127 para baixo eu pinto de preto. Algo nesse sentido que ele vai fazer. Então, como que a gente usa esse método do threshold? Você tem que passar várias informações para ele. Primeira informação, a sua imagem em tons de cinza que você vai passar. Segunda informação, segunda e terceira junto, né? Eu vou passar aqui, ó, 127 e 255. O que é isso daqui que eu estou passando? Basicamente, isso daqui são uns limites que na própria biblioteca do OpenCV, se você for olhar, ele vai te dar isso como recomendação. Eu testei aqui com outros valores, tá? Tipo 0 e 255, ou 127 e 255. 127 é como se fosse a metade, né? Metade, 127 vezes 2 daria 254. Eu testei com outros valores aqui e olhei esses outros projetos que eu puxei como referência e esses números que eu coloquei aqui são números que são bons como resultado aqui para o desafio que a gente está querendo resolver, tá? Então 127, 255, não vou entrar tão mais a fundo aqui. Se você quiser, dá uma pesquisada sobre essa função threshold que ele vai explicar direitinho o porquê desses números aqui. Mas basicamente foi isso que eu te expliquei agora. E aí aqui a gente vai passar para ele o método que a gente quer aplicar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, nessa imagem de cinza, aplicar esse método aqui que a gente definiu para ele e dar para a gente como resposta a imagem que a gente quer como resposta, ou seja, a imagem já tratada. Só que, para melhorar um pouquinho esse resultado, você pode passar aqui um parâmetro, que é um parâmetro de um método meio que auxiliar. Quem é esse método auxiliar aqui? É o método threshold. Eu não sei se é assim que pronuncia, se deveria pronunciar como sigla, não sei. Mas basicamente o que esse método faz aqui é o seguinte, todos esses métodos que a gente está usando, eles definem esse limite, né, de pixel, de até tal pixel eu vou pintar de tal cor, até tal pixel eu vou pintar de tal cor. Eles definem esse número quase que manualmente. Esse método Watson, ele analisa a sua imagem e tenta meio que no olho, meio que analisando a sua imagem, chegar numa resposta de uma forma diferente. Então o que eu estou querendo dizer com isso daqui? Eu estou falando o seguinte, olha só, o OpenCV, testa o método que eu estou fazendo e testa também o método do threshold. E encontra aí o que é o melhor resultado e me dá o melhor resultado. É isso que você está falando para ele, beleza? Me dá o melhor resultado. Então por isso que eu apliquei também esse método do threshold. Eu não sei se fala assim isso, mas o método é assim que funciona. E aí, como eu estava falando para você, ele vai te dar como resposta a imagem tratada. Então você deveria chegar aqui e escrever assim, ó, imagem tratada recebe isso daqui. Então ele vai tratar a imagem e vai armazenar dentro da variável imagem tratada essa resposta daqui, tá? O único cuidado que você tem que tomar é que é o seguinte, se você for olhar mais a fundo a função threshold, ele não te dá como resposta só a imagem tratada, ele te dá duas informações como resposta. A primeira é uma informação que a gente não vai precisar para nada e a segunda informação é a imagem tratada. Por quê? Eu só quero saber qual é a imagem tratada para eu poder olhar aquela imagem e saber se ela está boa ou está ruim. Então, no nosso caso, como você não vai querer usar a primeira informação, eu vou passar esse underline aqui. Esse underline só diz o seguinte, olha só, isso aqui é uma variável que eu não vou usar para nada, pode ser qualquer coisa, eu só quero jogar ela fora. Então você passa o underline, vírgula, e você quer usar a segunda informação. Por quê? Porque a resposta do threshold, se você for olhar lá a biblioteca deles, do OpenCV, a resposta dele é uma tupla de duas informações. A primeira informação é uma variável que a gente não vai usar para nada aqui, e a segunda informação é a nossa imagem. E essa imagem a gente vai querer fazer. Por quê? Porque agora eu vou salvar essa imagem dentro da pasta testes métodos, tá vendo? Dentro da pasta teste método. Então vamos salvar ela. Como que você salva? cv2.imwrite. E aqui você passa o local
e vírgula, qual imagem você quer salvar. A imagem é a imagem tratada que a gente quer salvar. E qual é o local e nome do arquivo que a gente quer salvar? O local é pasta testes método, então testes método, tá vendo? Pasta testes método. E qual o nome do arquivo? Vou chamar aqui ó, de imagem tratada, e aí eu vou botar um índice i.png. Então a primeira imagem tratada vai ser a imagem 0, a segunda vai ser a imagem 1, a terceira vai ser a imagem 2, a quarta vai ser a imagem 3 e assim vai. Ou seja, a imagem e esse númerozinho i vai variando, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para esse númerozinho i variar, você tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer uma forma bem simples, que é virar e falar assim, ó. O i vai começar em 0, e aí sempre que eu tratar uma imagem, eu vou falar que o i vai aumentar em 1. Então, a primeira imagem vai ser a imagem 1, a segunda a imagem 2, a terceira imagem 3, a quarta imagem 4, quinta imagem 5. Beleza? Qual é o objetivo desse i aqui, Liro? O único objetivo é eu saber que a primeira é a binary, a segunda é essa, a terceira é essa, a quarta é essa, a quinta é essa, beleza? É só eu saber qual o método que está dando certo, qual é o método de cada uma das imagens, tá beleza? É só isso que é o nosso objetivo. Então, como esse i é uma variável que está dentro de um texto, variáveis dentro de texto, o que você faz? Coloca elas entre chaves e coloca um f no início do texto, para ele se tornar uma f-string. Uma f-string é um texto em Python que pode ter variáveis dentro dele, que ele vai pegar de forma dinâmica o valor dessa variável. Pronto. Com isso daqui, a gente vai conseguir gerar as 5 imagens, uma imagem para cada método. E aí a gente vai no olho e escolher qual foi a melhor imagem. Então vamos executar isso aqui e ver qual é. Ó, botão direito, executar. Rodou esse código, tá vendo? Terminou de rodar. E aí, vamos olhar dentro da pasta testes método. E a gente tem 5 imagens, uma para cada um dos 5 métodos. E aí eu vou abrir todas elas e a gente vai agora olhar e comparar qual que ficou melhor. Lembrando, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é encontrar a imagem que retirou melhor o fundo. Ou seja, ficou só as letras, ou ficou as letras com o mínimo de ruído no fundo possível. Então vamos lá. Ó. A primeira imagem foi essa, a segunda imagem foi essa, a terceira imagem foi essa, a quarta imagem foi essa e a quinta foi essa. Aí, assim, não sei você pode escolher um método diferente do meu, mas particularmente eu achei que esse método 3 aqui foi o melhor. Olha só, esse Y aqui não ficou tão nítido, isso aqui é um ponto negativo dela, mas fora isso ela fez um trabalho excelente de excluir todo o resto aqui, tá vendo? Excluiu todo o resto. Então me parece que esse método 3 aqui vai ser o melhor. Vamos ver qual foi o terceiro método. Terceiro método... Tá aqui, é o método trunk. Então, a gente rodou esse código inteiro, por quê? Para descobrir que quando a gente for tratar as imagens do nosso BD Captcha, a gente vai tratar eles usando o método trunk combinado com esse otsu aqui. Beleza? Basicamente é isso que a gente está falando para ele. Feito isso, a gente já fez a primeira etapa de tratamento da nossa imagem. Então a primeira etapa foi pegar a nossa imagem original e transformar nisso daqui. Agora a segunda etapa é pegar isso daqui e transformar ela em preto e branco. E transformar em preto e branco, a lógica é mais simples. O código não é tão legalzão de executar, mas a lógica é mais simples. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai olhar e falar assim, olha só, tons de cinza que forem mais escuros do que esse cinza do fundo aqui, eu vou pintar de preto. Tons de cinza que forem igual esse aqui do fundo ou mais claros do que ele, eu vou pintar de branco. Então é isso, a gente só vai pegar todos os tons da nossa imagem e pintar ou de preto ou de branco. Você poderia fazer isso com o OpenCV, que o OpenCV consegue fazer isso também, mas para resolver isso eu vou usar a biblioteca Pillow, tá? Então eu vou importar ela aqui, ó, from Pillow, da biblioteca Pillow, import image. Tá? Lira, por que você vai usar a biblioteca Pillow e não vai usar o OpenCV direto? Cara, porque eu já usei várias vezes a biblioteca Pillow e eu me sinto confortável usando ela, então eu prefiro usar ela. Se você quiser depois pesquisar como é que faz isso com o OpenCV e assim vai, aí é contigo, manda bala, não tem problema nenhum. Ou então, segue o passo a passo comigo. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa imagem tratado 3, tá vendo? Imagem tratada 3, que é a imagem que a gente quer como resposta. E ler ela dentro do Pillow. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, imagem vai ser um image.open e aí a nossa, dentro do texto, né? Dentro do testes método, eu vou pegar quem? Eu vou pegar a nossa imagem tratada 3, tá vendo? Eu vou abrir essa imagem aqui. É isso. E aí, a partir de agora, a gente vai usar os métodos do Pillow para pintar ela de preto e branco. Show! Aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa imagem em tons de cinza. Lira, mas você já não tinha transformado ela em tons de cinza antes? Já, você não precisaria fazer esse passo a passo aqui, esse passo que eu estou fazendo agora aqui, transformar ela em tons de cinza.
Mas como eu estou acostumado a sempre fazer isso, eu estou fazendo mais por, digamos assim, precaução. Caso o Pillow, por exemplo, não reconheça que a imagem está toda em tons de cinza, então transforma elas em tons de cinza. E no Pillow, para você fazer isso, você faz um convert com o método P, tá? O método P basicamente vai pegar, mesma coisa que a gente falou, do RGB, todas aquelas cores de RGB, e vai criar uma escala de 0 a 255 só em cinza, beleza? Em tons de cinza. Show! Feito isso, eu vou criar uma cópia dessa imagem. Vou criar uma cópia, então eu vou chamar ela de imagem 2, tá? Que é a cópia dela. Quem vai ser? Vai ser um image.new, ou seja, eu estou criando uma nova imagem. E aí essa imagem nova, ela também vai ser toda em tons de cinza. Ela vai ter o mesmo tamanho da nossa imagem. Então, o tamanho dela, que você passa aqui, ó, tá vendo? Ó? Você passa o size dela. Então, qual é o modo? Tons de cinza. Size, que é o tamanho da imagem que você está usando. A imagem dela, a imagem 2 vai ter o mesmo tamanho da imagem. E aqui, depois você passa para ele a cor do fundo da imagem. A cor do fundo da imagem é branca, 255 é branca, lembra? Quanto mais próximo do 0, mais escura. Quanto mais próximo de 255, mais claro. Sendo que o mais claro possível é branco. Então, eu criei uma imagem com fundo branco. Basicamente é isso. E aí, o que eu vou fazer nessa imagem 2? Basicamente é o seguinte, eu vou percorrer todos os pixels da minha imagem. Todos os quadradinhos, os pixels dessa minha imagem daqui. Com a seguinte lógica, ó, deixa eu abrir Eu sei que é feio fazer isso aqui, mas deixa eu abrir o Excel aqui, só para mostrar porque o Excel é uma tabela cheia de quadradinho. Então imagina que isso daqui é a sua imagem. Isso daqui é a sua imagem, tá vendo? Isso daqui é a sua imagem. Pintei de amarelo. Isso aqui são a sua imagem. Tá vendo que cada quadradinho desse é um pixel da sua imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou percorrer cada pixel da minha imagem. Beleza? E aí imagina que isso aqui é o seu CAPTCHA, aquela imagem que você tem aqui, o CAPTCHA, aquele texto esquisitão. E aí ele vai percorrer cada pixel da sua imagem e verificar qual é a cor desse pixel. Esse pixel é amarelo. Esse pixel, no nosso caso, é só tons de cinza. Ele é um cinza claro, é um cinza escuro, é um cinza claro, é um cinza escuro. E aí a gente vai basicamente dizer o seguinte, olha só, se esse cinza é abaixo de um determinado valor, eu vou pintar ele de preto. Se ele for acima de um determinado valor, eu vou pintar ele de branco. Com qual objetivo? O objetivo é esse aqui, ó. Ele vai percorrer cada mini quadradinho dentro dessa imagem. Então, imagina que você está olhando essa imagem aqui, dividindo ela em milhões de quadradinhos. E aí ele vai percorrer todos os quadradinhos e vai olhar, esse quadradinho aqui, ele é cinza claro, então eu vou pintar ele de branco. Esse aqui, cinza claro, então eu vou pintar ele de branco. Esse aqui, cinza claro, vou pintar ele de branco. Quando chegar aqui, ele vai ver, esse aqui, cinza claro. Esse aqui, cinza escuro, então eu vou pintar de preto. Então, basicamente, ele vai pegar todos os quadradinhos aqui e vai pintar os mais escuros de preto e os mais claros de branco. É isso que ele vai fazer. Então, como que a gente vai construir esse passo a passo agora? A gente vai fazer só um for dentro dele. Por que a gente vai fazer esse for? Basicamente porque o for é, por exemplo, for x in range, imagem.size de índice 1. O que é isso daqui? Isso daqui é para cada pontinho que tem dentro da largura da sua imagem, o que você vai fazer? Para cada pontinho que tem for y in range dentro da altura da sua imagem. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um for dentro de for. Então, pensa que cada quadradinho desse que tem dentro da sua imagem é igual ao Excel. Ele tem uma coluna, uma linha e uma coluna, tá vendo? Uma linha e uma coluna. O X está percorrendo as colunas. O Y está percorrendo as linhas. Então, esse imagem size 1 é como se fossem as colunas da sua imagem. E o imagem size 0 é como se fossem as linhas da sua imagem. Então, basicamente, o que eu estou falando? Para cada coluna e para cada linha ali dentro, pega o pixel que está dentro daquela linha, dentro daquela coluna. Igualzinho o Excel. Quem é esse cara aqui? Esse cara é o pixel que está na linha 9, coluna 3, coluna C. Quem é esse cara aqui? É o pixel que está na linha 14, coluna 5. Então, ele vai pegar para cada pixel aqui dentro, para cada pixel, então para cada linha, para cada coluna, eu vou pegar o pixel que está dentro daquela linha e daquela coluna e vou ver qual é a cor dele. Se a cor dele for um cinza claro, eu boto ele branco. Se a cor dele for um cinza escuro, eu boto ele preto. Basicamente essa é a lógica. Então vamos lá. Feito isso, então eu faço assim, ó. Cor do pixel vai ser o imagem.getPixel. GetPixel. E aí você vai ver que eu estou olhando aqui um pouquinho para o lado, é só para lembrar realmente os métodos que eu não gravei todos eles de cabeça. E aí eu vou botar aqui, ó, linha, coluna, beleza?
Então, linha ficou o Y, coluna ficou o X. Eu poderia ter chamado aqui de linha e coluna, mas basicamente é isso aqui que você tem que fazer. Você tem que passar o getPixel e passar a tupla da localização do pixel, beleza? Y, X. Essencialmente é isso. E aí o que a gente vai verificar agora? Isso é a cor do pixel. Então eu vou verificar se a cor do pixel for um cinza claro. Então a gente tem que pensar aqui um negócio que você deve estar com dúvida. Tipo, Liro, como é que eu escrevo se a cor do pixel for um cinza claro? Você não escreve isso. Você escreve, por exemplo, se o pixel... Lembra, o pixel ele varia de 0 a 255. Então você vai testar valores aqui dentro. Se ele for menor do que 127, então o que eu vou fazer? Então, na minha imagem 2, eu vou colocar um pixel na minha imagem 2 na mesma posição, na posição Y, X, com o valor 0. Lembrando, o valor 0 é preto. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Lembra, quanto mais próximo de 0, mais escuro é aquele pixel. Quanto mais próximo de 255, mais claro é aquele pixel. Então, o que eu estou falando? Estou falando que todos os pixels que forem mais escuros do que 127, então eu vou na imagem 2, Lembra, a imagem 2 é aquela nossa imagem branca. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu encontrar na imagem 1, ó, vamos lá, isso aqui é a imagem 1, tá vendo? Vou até tirar um pouco de zoom. Isso aqui é a imagem 1. Aí digamos que esse cara daqui é a imagem 2. Beleza? Esse cara aqui é a imagem 2. E a imagem 2, ela tá toda branca. Tá toda branca. Beleza? É isso aqui que eu tô falando. Então o que eu tô fazendo? Vou fazer o seguinte, olha só. Esse cara daqui, ele é um pixel claro. Se esse cara daqui é um pixel claro, na imagem 2 eu vou pegar um cara na mesma posição e vou pintar ele de branco. Esse cara daqui é um pixel claro. Esse cara daqui é um pixel claro também. Então, na imagem 2, eu vou pintar um cara na mesma posição, eu vou pintar ele de branco. Agora, digamos que esse cara daqui é um pixel escuro. Então, o que eu vou fazer? Na imagem 2, eu vou pintar ele de preto. Então, o que vai acontecer? Todas as coisas que forem claras aqui na imagem 1, na imagem 2 vão aparecer branco. E todas as coisas que forem escuras aqui na imagem 2, na imagem 1, na imagem 2 vão aparecer preta. Então, basicamente, eu estou transformando a minha imagem 1 em preto e branco. Se você não quiser entender esse passo a passo e só decorar isso daqui e usar quando você precisar, você pode também. Mas, basicamente, é isso que eu estou fazendo. E aí, quem define o que, quanto de claro, quanto de escuro é esse número, 127. Então, a dica aqui é você ir testando valores mesmo. Eu fui testando 127, 100, 80, 115 e assim vai. E o melhor valor que eu encontrei foi 115. Então, pixels mais escuros do que 115, eu vou pintar eles de preto na outra imagem. Pixels que forem mais claros do que 115, eu vou deixar eles branco. Lembra? Todos os pixels já nascem branco, eu vou deixar ele branco. Então, eu só vou pintar de preto os pixels que forem mais escuros do que 115. É isso que eu estou falando. E aí, agora, a gente vai salvar essa imagem. Então, eu vou chegar aqui, ó, imagem 2, save. E aí você diz aqui aonde você vai salvar essa imagem. Então eu vou salvar ela dentro da pasta testes métodos também, só para a gente visualizar, da pasta testes método. E aqui eu vou chamar ela com tipo imagem final. Vamos chamar ela de imagem final. E aí vamos ver qual foi esse resultado. Então eu vou executar esse código todo e a gente vai olhar a nossa imagem final para ver se deu certo. Então, ó, rodei esse código. Deu um erro daqui, provavelmente eu fiz alguma... Ah, lógico. Eu esqueci de passar aqui, ó, a extensão da minha imagem, .png, né? A imagem é sempre o nome da imagem com a extensão dela. Então pronto, agora sim. Vamos rodar esse código. Rodei o código, terminou. Agora dentro do testes métodos, olha lá, eu tenho as nossas 5 imagens e a imagem final. Então, ó, a gente saiu da imagem do Captcha original, que era essa aqui, ó, vamos lá. Essa aqui era a nossa imagem do Captcha original. A gente saiu dessa imagem. Essa imagem a gente transformou nessa imagem. E agora a gente transformou essa imagem daqui nessa imagem aqui. Tá vendo? Então olha lá o passo a passo que a gente fez. A gente pegou essa imagem, transformou nessa escala aqui de cinza, já com ruído trabalhado. E aí a gente pegou os cinzas mais escuros e pintou de preto. Tá vendo? E aí aquele Y que parecia que ia ficar bem fraquinho, não fica mais fraquinho, porque ele foi pintado de preto também. Essa imagem aqui é uma imagem preta e branca. Agora, essa nossa imagem está pronta para a gente conseguir reconhecer as letras aqui dentro. Por quê? Porque agora para reconhecer uma letra aqui dentro é só ele procurar onde é que tem muito pixel preto junto. Quando tiver muito pixel preto junto, ele vai conseguir identificar que ali é uma letra, tá vendo? Em cada um desses daqui. E esse ruído aqui, essa sujeirinha no fundo, não vai atrapalhar a gente. Isso funcionaria com a nossa imagem 0. Vamos testar agora com outra imagem, olha. No nosso teste de método, vamos testar com outra imagem, ó. Tela nova
1. Mudei ela agora para tela nova 1. Vamos ver se vai funcionar também. Ó. Rodei. Tela nova 1. Vamos ver como é que ficou. Ó. Tela nova 1 é esse cara aqui, ó. FDGDDGP, tá vendo? A nossa imagem tratada ficou assim e a nossa imagem preto e branco ficou assim. Tá vendo? Ah, quero testar para tela nova 2. Beleza, a gente vai lá no teste de método e muda aqui, ó, para tela nova 2. Então é legal que você teste com algumas imagens para ver se aquilo que você construiu tá funcionando bem ou não. Então olha só, o tela nova 2 era esse cara aqui, virou esse cara aqui, que virou esse cara daqui. Olha só, essa imagem aqui ficou quase perfeita, ficou beleza, tá vendo? Então conseguimos resolver aqui o nosso primeiro desafio. Então deixa eu voltar aqui para a tela nova 0. Beleza. E vamos rodar esse código aqui, só para ele ficar com uma imagem tratada. Agora, o que a gente fez? A gente já tem aqui, nesse arquivo de teste do método, o método que a gente vai usar para fazer o primeiro tratamento e para fazer o segundo tratamento, tá? Eu espero que tenha ficado claro cada um deles. Beleza. Então agora vamos partir para a próxima etapa, que é o quê? A gente fez isso para uma imagem. Agora eu quero fazer isso para todas as imagens que a gente tem dentro da nossa pasta BD Capture. Então agora eu vou sair do arquivo teste método e vou basicamente usar a mesma coisa, só que no tratar capture. Só que no tratar capture eu não vou querer ler um arquivo só, eu vou querer ler todos os arquivos que estão na pasta BD Capture. Para isso a gente vai importar duas bibliotecas que vão ajudar a gente a ler os arquivos de uma pasta, que é a biblioteca OS. E eu vou aproveitar e importar também a biblioteca Glob, tá? Essas duas bibliotecas têm outras formas, tá? De você ler vários arquivos dentro de uma pasta, mas eu gosto dessa forma do Glob, do OS, pelo menos nesse projeto aqui foi o que eu usei, e é a que eu vou usar aqui. Mas se você quiser usar outro método para ler arquivo dentro de pasta, fique à vontade, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou definir uma função que vai tratar as imagens de uma pasta. Então eu vou definir a função tratar imagens. Beleza? Basicamente é isso que a gente vai fazer. E essa função ela vai dizer qual é a pasta de origem, ou seja, a pasta onde ela vai analisar todas as imagens, e a pasta de destino, ou seja, aonde que ela vai salvar todas essas imagens. Então ele vai ler da pasta origem e vai salvar na pasta destino. A pasta destino, você pode deixar ela com um nome padrão. Por exemplo, vamos criar uma pasta aqui para salvar as imagens todas tratadas? Então eu vou vir aqui, ó, no Capture, botão direito novo. Vou salvar uma pasta que eu vou chamar de ajeitado. Aqui tem todas as imagens ajeitadas, beleza? É isso aqui. Então você pode falar que a pasta destino, por padrão, vai salvar tudo na pasta ajeitado, beleza? Por padrão, ela salva na pasta ajeitada. Isso aqui, ó, o valor padrão dela é ajeitado. Caso o cara venha e passe o valor da pasta destino, aí muda para outra pasta. Mas por enquanto ele vai ficar na pasta ajeitado, que é uma pasta padrão, beleza? Show! Então aqui eu vou chegar e aqui a gente vai escrever o nosso código, beleza? Então, vamos pensar o que a gente tem que fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui dentro, ler todos os arquivos da nossa pasta BD Capture. Então eu vou chamar assim, ó, arquivos, vai ser o glob.glob. O que esse glob faz? Ele vai te dar como resposta o local e o nome do arquivo de todos os arquivos que você passar aqui dentro. Então aqui você tem que passar um caminho. Por exemplo, você pode passar aqui para ele BD Capture, beleza? BD Capture, isso aqui é um caminho que você está passando. Você poderia passar aqui para ele BD Capture e aí passar assim, ó, uma barrazinha, um asterisco. O que isso aqui significa? Que eu quero ler todos os arquivos da pasta BD Capture. Para o Glob funciona assim, todos os arquivos da pasta BD Capture. Só qual é o problema? O problema é que a pasta BD Capture não necessariamente vai ser a pasta que a gente vai ler, porque eu estou criando uma função com a pasta origem, né? Só para a gente criar uma função mais flexível, eu vou passar aqui então o nome da pasta origem. Então eu vou chegar aqui e botar pasta origem. E aí como isso daqui é uma variável, eu vou passar assim, ó, variável pasta origem. E aí pronto. Aí ele está lendo aqui aquela pasta de origem. E aí quando a gente for executar esse código, a gente diz para ele que a pasta de origem é o BD Capture, beleza? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Show! Feito isso, a gente tem aqui uma lista com todos os arquivos que a gente tem dentro dessa pasta. Então agora a gente quer tratar cada um dos arquivos. Então eu vou querer executar esse método aqui, esse arquivo aqui do método, para cada um dos arquivos que a gente fez lá. Então vamos fazer isso. Eu vou fazer ó, for arquivo em arquivos. Pronto. Beleza, então agora eu já estou percorrendo a pasta com todos os arquivos. O que eu quero fazer? Agora eu quero executar esse código todo aqui, ó, tá vendo isso aqui? Então eu quero ó, pegar a nossa imagem, tratar ela em tons de cinza, depois de tratar ela em tons de cinza,
transformar ela naquela imagem final do primeiro tratamento, e depois de transformar ela, eu vou querer fazer esse segundo tratamento com ela. Então a gente vai só copiar código daqui, colocar lá e ajeitar. Então vamos lá, o primeiro código que a gente vai copiar. Vamos copiar isso aqui, ó. Pegar a imagem e transformar ela em tons de cinza. Ctrl C, vim aqui, Ctrl V. Imagem é CV2 imagem mread, só que agora ele não vai ler a imagem desse local aqui não. Ele vai ler quem? Ele vai ler o nosso arquivo, que é a imagem que a gente está pegando aqui, ó. Arquivo, arquivo. Então, para cada arquivo eu vou ler o arquivo com o OpenCV. Depois de ler o arquivo com o OpenCV, eu vou transformar ele em tons de cinza. Então, ó, imagem cinza é a nossa imagem transformada em tons de cinza. Beleza? Transformar ela em tons de cinza. Agora, o que a gente vai fazer com ela? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai aplicar esse método daqui. Só que qual o método que eu vou aplicar? Qual o método que eu vou botar aqui nesse parâmetro método? Porque eu não vou aplicar todos os métodos. Não tem necessidade de você aplicar todos os métodos. Você já descobriu o método melhor. O método melhor era o terceiro método, lembra que a gente testou? É o método trunk. Então, eu vou colocar esse método aqui, nesse local. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar essas duas linhas de código aqui, Ctrl C, e lá no nosso tratar captcha, eu vou chegar aqui e vou botar aqui dentro elas, ó. Ctrl V, tá vendo? Então, coloquei elas aqui dentro. E aí, agora, ó, a imagem tratada vai ser essa nossa imagem aqui, com tom de cinza, só que agora não vai ser mais método, vai ser quem? Vai ser o cv2.thrashTrunk, que é o método principal que a gente pegou. cv2.thrashTrunk ou o Watson ali dentro, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Beleza. Então, copiei e colei, só mudei aqui o método para o cv2.thrashTrunk. E aí aqui agora, repara o seguinte, aqui agora ele vai querer salvar essa imagem com um nome dentro de uma outra pasta. A gente vai precisar salvar essa imagem. Por que a gente vai precisar salvar essa imagem? Porque é justamente o que o Pillow vai fazer depois. Ele vai ler, ele vai abrir a imagem. Então, como que eu vou fazer para salvar essa imagem? Bom, a gente pode salvar essa imagem dentro do testes método. O testes método pode ser essa pasta intermediária. Ou então a gente cria uma nova pasta para ajudar. Como a gente já tem a nossa pasta ajeitado, eu não vou criar uma nova pasta, vou fazer aqui dentro mesmo. Então a gente vai criar ali dentro. Então eu vou chegar aqui e botar assim, ó, na nossa pasta destino. Quem é a pasta destino, Lira? Aqui, ó, a pasta destino, por definição, é a pasta ajeitado. Se a pessoa for usar outra pasta destino, depois ela ajusta lá. Mas, por definição, a nossa pasta ajeitada. Então, dentro da pasta ajeitado, salva essa imagem. Salva essa imagem ali dentro. Com qual nome ele vai salvar essa imagem, Lira? Eu não sei qual nome ele coloca aqui. Aí vai um pouco do que você quer fazer, mas eu acho que uma forma inteligente é a gente salvar ela com o mesmo nome do arquivo original. Então, por exemplo, se no BDCapt ele chamava tela nova 0, agora aqui no ajeitado ele vai chamar tela nova 0 também. Então eu vou aproveitar o mesmo nome. Para aproveitar o mesmo nome, você precisa pegar o nome do arquivo. Como que você pega o nome do arquivo? Assim, ó. File, vou botar nome do arquivo, né? Nome do arquivo. Vai ser o quê? Vai ser o os.path.basename do arquivo. É isso aqui que você está passando. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o nome do arquivo com a extensão do arquivo. O basename ele vai te dar isso como resposta. O nome do arquivo junto com a extensão do arquivo. Então, tá feito. Então, agora, o nome aqui vai ser quem? Vai ser a variável nome arquivo. Tá lá. Então, eu estou salvando ela dentro da pasta ajeitado com o nome do arquivo. Vamos ver se essa função está funcionando até agora? Vamos ver se ela está funcionando até agora? Para a gente saber se ela está funcionando até agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que executar essa função aqui. E aí eu vou fazer essa execução da seguinte maneira. Eu vou chegar aqui embaixo e fazer um método que é assim, ó, if, underline, underline, name, underline, underline, é igual a, entre aspas, underline, underline, main, underline, underline. O que isso daqui diz, tá? Isso aqui é um código ultra que eu acho meio confuso do Python para dizer o seguinte, olha só, se você estiver importando esse arquivo, estou importando esse arquivo num outro lugar, ele não vai executar o que está dentro desse if. Se você estiver executando esse arquivo, tipo, clicando com o botão direito nele e mandando executar, ele vai executar o que está dentro desse if. Basicamente é isso que você está falando para ele. Beleza? Então, o que a gente vai escrever aqui dentro? Basicamente o que eu vou escrever aqui dentro é usar a nossa função tratar imagem. Então eu vou aqui, ó, tratar imagem e trate a pasta BD-captcha. É isso que eu estou falando para ele, pasta BD-captcha. Então ele vai, a nossa pasta origem vai ser a BD-captcha, a destino eu não mexi nada, então ele vai salvar na pasta ajeitado. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar? Vou chegar aqui e vou rodar esse código. Rodei. Terminou, pode ser que no seu tenha dado algum erro, se deu erro, dá uma olhada para ver se você fez igualzinho ao que eu fiz, mas vamos olhar a pasta ajeitado, ó. Eu tenho as 10 imagens na pasta ajeitado. Como é que estão essas imagens? Tá vendo? Com aquele cinza feito o primeiro tratamento que a gente queria fazer, tá vendo?
Então o primeiro tratamento agora está feito para todas as 10 imagens. Lira, se fossem 10.000 imagens, também estaria feito, não tem problema nenhum, beleza? Tanto faz. Então, agora, deixa eu fechar aqui todas essas imagens aqui, que eu deixei imagem pra caramba aberta aqui, que vai só confundir a gente. E aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou chegar e a gente... Tratar Captcha. E aí, agora, eu vou chegar e a gente vai ajustar o final. A gente já fez o primeiro ajuste, agora a gente vai fazer o segundo ajuste. Como que eu vou fazer o segundo ajuste, Lira? Aqui, ó, no teste método, a gente vai pegar essa nossa segunda parte aqui, que é a parte do pillow, que é o segundo tratamento. Então, eu dei um Ctrl C, vou vir aqui, ó, para cada imagem, eu vou fazer esse segundo tratamento. Para cada imagem, a gente vai fazer esse segundo tratamento. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Da seguinte maneira, olha só. Eu vou fora desse for, ler agora aqui, ó, um arquivos. Quem vão ser os meus novos arquivos? Aqui eu já fiz o primeiro tratamento. Então, no primeiro tratamento, qual é o resultado? Dentro da pasta ajeitado, a gente já tem todos os nossos arquivos. Então, agora eu quero ler a pasta ajeitado, tá vendo? Eu quero ler essa pasta ajeitado para cada uma dessas imagens fazer o tratamento do pillow que a gente desenhou. Então, como que a gente vai fazer isso? O nosso arquivo aqui agora vai ser igualzinho de cima, glob.glob. Só que agora ele não vai olhar a pasta origem, ele vai olhar a pasta destino, tá vendo? Por quê? Porque ele já salvou na pasta destino o nosso arquivo intermediário do primeiro tratamento. Então ele vai olhar aqui a nossa pasta destino e ele vai olhar todos os arquivos que estão dentro da pasta destino. E aí a mesma lógica, ó, fora arquivo, em arquivos. A gente vai agora executar tudo isso daqui, ó, Ctrl C. Vamos chegar aqui, Ctrl V. E a gente vai executar tudo isso. E aí vamos ver o que a gente tem que editar aqui dentro. Primeiro, qual o arquivo que ele vai abrir? O arquivo que ele vai abrir é a variável arquivo, tá vendo? Fora arquivo em arquivos. Então ele vai abrir a variável arquivo. Converteu, fez a mudança, salvou a imagem 2. Aqui, onde que ele vai salvar a imagem 2? É dentro do teste método imagem final? Não. Onde que ele vai salvar? Ele vai salvar dentro da nossa pasta final. Então vou botar um Fzinho aqui no início. E vai salvar dentro da nossa pasta destino o arquivo com o nome que a gente quer. Como que a gente pegou o nome? Aqui em cima, o nome do arquivo, os.path_basename. Ctrl C, vou vir aqui embaixo e vou dar um Ctrl V. Então aqui, ó, logo antes de salvar o arquivo, nome do arquivo, os.basename, arquivo, pasta destino, e aqui ele vai salvar com o nome do arquivo. Tá vendo? Salvou na pasta destino o nome do arquivo. Então, o que isso aqui está fazendo, na verdade? Ele está pegando na pasta ajeitado e substituindo todas essas imagens intermediárias, transformando ela em preto e branco e salvando em cima, e substituindo mesmo. Para a gente não ter que ficar com imagem duplicada aqui, que não tem a mínima necessidade de ficar com passo intermediário. Dado que ele faz tudo de uma vez, não tem por que ficar com passo intermediário. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, só que repare o seguinte, a gente não importou aqui dentro do Tratar Captcha, ó, eu reparei, ó, olhando aqui, ó, o image que está marcado em vermelho, a gente não importou ainda dentro do Tratar Captcha o pillow. Então tem que fazer, ó, from pill import image. Tem que importar o image que a gente importou lá no teste método aqui, ó, lá no teste método, tem que importar esse cara. Então importamos. Agora eu acho que já vai funcionar. Vamos ver. Peguei aqui, executei, pum, acabou. Então agora dentro da pasta ajeitado, a gente já tem que ter todas as imagens ajeitadas. Olha que legal. Cara, eu podia encerrar a aula por aqui que estava de bom tamanho. Mas tem coisa para a gente fazer ainda. O que é que a gente tem que fazer ainda? A gente tem que fazer ainda um passo muito importante. Que é o quê? A gente tem que agora conseguir separar essa imagem tratada que a gente fez aqui. A gente tem que conseguir separar essa imagem em várias letras diferentes. E aqui a gente vai ter que dar uma pausazinha e pensar como que a gente vai fazer, porque, beleza, a gente entendeu todo o passo a passo, né, de como que a gente trata a imagem, deixa a imagem bonitinha. Agora a gente vai ter que parar e pensar, como que eu vou fazer para o Python conseguir reconhecer, porque agora a gente já ajeitou a imagem, mas agora como é que ele reconhece que isso aqui é uma letra, que isso aqui é uma letra, que isso aqui é uma letra? Vamos entender isso com calma e vamos aprender a fazer isso em termos de código. Bom, galera, então vamos lá para essa nossa parte agora, onde a gente vai pegar a nossa imagem. Qual vai ser o nosso desafio agora? A gente vai pegar a nossa imagem que já está tratada e vai agora separar ela em um arquivo para cada letra. Então, basicamente, eu vou criar duas pastas aqui, tá? Que vão ajudar a gente a fazer isso. Então, primeiro eu vou adicionar uma pasta que eu vou chamar de letras, que é onde a gente vai salvar as nossas letras. E depois eu vou criar uma outra pasta aqui agora, que eu vou chamar de identificado.
tá? O que é essa pasta identificada? Basicamente é o seguinte, a gente vai rodar o nosso código e eu vou querer que esse código crie, né, arquivos nessas duas pastas. Letras, ele vai salvar as letras em arquivos separados aqui dentro da pasta letras. Identificado é só para a gente conseguir ver se o nosso programa está conseguindo identificar certinho as letras em cada uma das imagens. E você vai entender o porquê disso, porque, por exemplo, esses códigos de identificação de imagem e tal, eles não são 100% perfeitos, 100% precisos. Então pode ser que, por exemplo, em uma imagem ou outra, ele não consiga identificar uma letra. E é só para a gente visualizar se nessa nossa pequena amostra de 10 imagens, ele está conseguindo identificar todo mundo. Por quê? Porque se numa amostra de 10 imagens ele conseguir identificar todo mundo, ou conseguir identificar 9 em 10 imagens, eu acho que a gente já está conseguindo um código bom o suficiente para a gente seguir para os próximos passos. Agora, se ele conseguir identificar 3 imagens no meio de 10, talvez a gente tenha que fazer, sabe, alguma outra coisa, algum outro ajuste, algum método aqui no meio do caminho para conseguir ajustar isso, beleza? Bom, então vamos lá. Para a gente fazer isso, eu vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser o arquivo de separar letras. Então vou criar aqui um arquivo Python, que é o separar letras. E nesse arquivo a gente vai construir todo o código que vai permitir a gente pegar uma imagem que está dentro da pasta ajeitado e separar em letras dentro da pasta letras. Para isso a gente vai precisar importar aqui essencialmente as mesmas bibliotecas dos outros arquivos. Lira, então por que você não faz tudo no mesmo arquivo, Lira? Para ficar organizado. Então vou botar lá, import CV2, eu vou importar também o OS e vou importar também o glob, porque a gente vai precisar desses caras. E aí o primeiro passo que eu vou fazer é pegar os arquivos da pasta ajeitado. Então vou botar arquivos, vai ser o glob.glob da nossa pasta ajeitado barra todo mundo. Então todos os arquivos da pasta ajeitado, beleza? Feito isso, a gente vai agora percorrer todas essas imagens. Então, para cada arquivo dentro da pasta ajeitado, ou seja, para cada arquivo em arquivos, o que a gente vai fazer? Bom, para a gente resolver esse desafio, essencialmente o que o nosso código tem que fazer? Ele tem que olhar essa nossa imagem aqui e traçar o contorno de cada um desses blocos aqui que tem muito pixel preto, tá vendo? É isso aqui que ele tem que fazer. E quem tem uma função pronta disso é o OpenCV. O OpenCV tem uma função que chama Find Contours, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, que encontra, find, os contornos, contours, de cada um desses blocos que tem muito pixel. E a gente já vai ver como que isso vai funcionar, beleza? Mas basicamente é isso que a gente vai ter que fazer. Então eu vou ter que ler essa imagem dentro do OpenCV, da mesma forma que a gente fez nos outros arquivos. Então vai ser um pouco de reforçar a parte do que a gente já aprendeu. Então primeiro de tudo, quem vai ser a nossa imagem? A nossa imagem vai ser um cv2.imread, o nosso arquivo. Então ele vai ler o nosso arquivo. E aí lembra, quando ele lê o arquivo, ele sempre lê o arquivo no formato RGB. Apesar do arquivo já estar em preto e branco, ele lê o arquivo em formato RGB. Então a gente vai ter que fazer duas coisas aqui. Ele leu a imagem, vai ter que transformar o arquivo em escala de cinza e transformar de escala de cinza em preto e branco. Lira, mas ele já está em preto e branco. Sim, mas você tem que executar os comandos do OpenCV que faz cada um desses passos, beleza? Por quê? Para o OpenCV entender que aquele arquivo está em escala de preto, preto e branco. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Então eu vou botar aqui, ó, imagem, vou usar a mesma variável imagem para a gente não ter que ficar criando outras variáveis aqui, tá? Vai ser um cv2.convertColor da nossa própria imagem com o método cv2.color RGB to gray. Esse aqui, RGB to gray. Então converti ele em escalas de preto. Agora a gente vai colocar ele em preto e branco. Isso aqui foi um negócio que a gente não fez, mas a gente vai fazer agora. Que como é que a gente faz isso? A gente vai usar aquele mesmo método thresh. Então cv2.threshold, tá vendo? O método threshold. Esse método, lembra, ele dá duas informações pra gente como resposta. Uma que a gente vai ignorar e outra que é a imagem ajeitada em preto e branco. E aí, para pegar essa imagem em preto e branco, o que eu vou fazer? Eu vou passar a imagem original para ele. E aí, para ele ser preto e branco, o resultado final, lembra? Isso aqui, esse 127, ele era um cinzazinho. Para ele ser preto e branco, eu vou ter que passar 0 e 255. Ao invés de 127 e 255, você vai passar 0, que é preto, 255, que é branco. E aqui, o método que eu vou passar para ele é aquele método, é um outro método, que é o método do binary, então é o thresh
Binary invertido. Então, o método binary invertido, eu não sei se você lembra aqui nos nossos testes de método, ele deixa a imagem em preto e branco, tá vendo? Deixa, eu não lembro se era esse aqui ou se era esse aqui, mas basicamente é isso. Ele deixa a nossa imagem toda em preto e branco, que é isso que a gente precisa fazer, beleza? Então, por isso que eu passei o método do binary invertido. E, na verdade, a execução disso aqui me deu até uma ideia, que foi o quê? Pô, a gente acabou de usar o Pillow para transformar a nossa imagem em preto e branco. Você pode testar no seu computador. Eu não fiz isso no projeto e não ensinei dessa forma, porque não foi a forma que eu fiz. Mas talvez a gente executar esse método aqui naquela nossa imagem que estava cinza, talvez já transformasse ela em preto e branco e a gente já pudesse seguir dali. Não precisasse fazer esse passo a mais. Mas fica aí de conteúdo extra para vocês, beleza? Então, vou seguir dessa maneira aqui, que eu sei que funciona, porque foi a maneira que eu executei e funcionou. Então, vamos lá. Aí, eu tenho então aqui a nossa imagem, beleza? Transformada agora em preto e branco. Então, agora, o OpenCV está vendo a nossa imagem como uma imagem preto e branco. Então, essencialmente, esses dois passos aqui, eles praticamente não estão fazendo nada. Eles só estão transformando a forma com que o OpenCV está vendo a sua imagem, mas eles não estão editando muito a sua imagem porque ela já estava em preto e branco, beleza? E aí, agora, a gente pode sim executar o nosso método dos contornos, que é o método cv2.findContours. E esse método do findContours, você tem que passar algumas informações para ele, que são essas informações que ele fala aqui em cima, tá vendo? Primeiro é qual imagem ele vai encontrar esses contornos. Então eu vou passar, por exemplo, a nossa imagem mesmo. Imagem. Que é a nossa imagem onde ele vai encontrar. Segundo, é qual o método que a gente vai utilizar. E o método que eu utilizei, e aqui eu confesso para vocês que eu não testei muito, eu peguei simplesmente o método de uma das referências que eu usei, e funcionou perfeitamente, foi esse método do external, beleza? Mas eu olhei a fundo basicamente o que ele faz. O que é isso? Ele procura esse contorno olhando a imagem de fora para dentro. Seria essencialmente isso, né? De forma bem resumida. Ao invés de procurar de blocos de pixel para fora, de dentro para fora, ou seja, encontrei um local onde está com um pixel preto, eu vou olhando para fora, ele faz meio que de fora para dentro. Seria essencialmente isso, tá? Novamente, quem quiser entender mais a fundo como que ele faz isso e como que é esse método mais a fundo, você pesquisa por OpenCV e pelo método, esse método que eu coloquei aqui, ó, o retroexternal, beleza? Então é isso, ele encontrou os nossos contornos. Aí agora tem um ponto importante aqui que é o seguinte, tá? Esse método aqui dos nossos contornos, ele dá pra gente também uma tupla, que é uma tupla dá também duas respostas. A gente não quer os dois valores, a gente quer só o primeiro. Então, nesse caso aqui, a gente quer só o primeiro, tá? Isso aqui é a forma com que o OpenCV funciona. Se você for olhar o OpenCV mais a fundo, ele explica a ordem das coisas, cada um, o que é cada uma das informações. Como aqui a gente só quer o contorno efetivamente, eu não vou pegar a segunda informação, eu vou pegar só a primeira informação e vida que segue, beleza? Faltou a gente passar uma informação aqui para ele, que é o que? Repara, a segunda informação é o modo. A terceira informação é qual o método, né? Um método, basicamente um método matemático por trás que ele vai executar para encontrar esses contornos, essas bordas, né? Basicamente o que ele vai fazer é desenhar um retângulo em volta de cada objeto dessa imagem. Desenhar um retângulo aqui, ó, em volta de cada objeto. E aqui é um método que você vai usar para fazer isso. Novamente, não testei muito outros métodos, porque eu testei um método, funcionou, então segue a vida que estava uma beleza. Mas o método que eu usei aqui é o método do Chain Approx Simple, beleza? Testei esse aqui, funcionou numa boa, confesso que não entrei mais a fundo. Se você quiser, dá uma olhada no OpenCV, entra mais a fundo, eu recomendo que você faça isso, principalmente se você quiser trabalhar mais com reconhecimento de imagem. Mas essencialmente a gente executando isso daqui, a gente vai conseguir encontrar aqui, ó, encontrar os contornos de cada letra. Aí, o que a gente vai ter que fazer agora, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista de letras de região das letras, tá? Por que isso daqui vai ser importante? Pelo seguinte, esse método do contornos, ele olha essa imagem daqui e ele não sabe diferenciar se essa parte que tá o B aqui, isso aqui deveria ser uma letra, ou se esse pedaço aqui, tá vendo? Com esses tracinhos aqui todos quebrados e não sei o que, isso aqui deveria ser uma letra também. Por quê? Porque na prática, ele vai olhar esse cara aqui e vai pensar que olha só, vou até dar um zoom aqui para você visualizar, olha só. Ele vai pensar que isso daqui é uma letra, isso daqui é uma outra letra, isso aqui é uma outra letra, tá vendo? Porque os blocos de pixel preto são uma letra. Como que ele vai saber que isso daqui não é uma letra? Você tem que dizer para ele, olha só, eu quero que você pegue, por exemplo, blocos em que a área dentro do bloco é grande, ou seja, esse B aqui é todo contínuo, tá vendo? Então a área desse bloco aqui vai ser grande. A área desses blocos pequenininhos vai ser muito pequena.
Então você vai falar para ele o seguinte, olha só, uma letra é só o cara que tem uma área grande. E aí a gente vai ver agora em código como que a gente faz isso para ele. Mas basicamente o que ele está fazendo quando ele rola esses contornos, ele encontra todos os contornos de tudo preto, todos os pixels pretos que estavam lá. Sem criar uma forma de filtrar esses contornos para escolher só os que você quer. No nosso caso aqui, vai ser pelo tamanho da área do retângulo, né? Então ele vai criar um retângulo aqui em volta, né? Imagina que ele desenha um retângulo aqui em volta. E aí vai ser pelo tamanho da área, porque esses aqui vão ter uma área pequenininho e as letras vão ter uma área grande. Então a gente vai verificar, por exemplo, os retângulos onde a área for maior do que um valor, que a gente vai testar. 50, 100, 110, não sei, a gente testa o valor até encontrar um valor que ele reconheça só as letras do que a gente quer. E obviamente eu já testei esse valor e vou falar para vocês, tá? Então vamos lá, ó. A gente criou uma lista de região letras que aqui dentro dessa lista a gente vai armazenar só as regiões, os retângulos, que realmente a gente vai querer desenhar, que a gente realmente vai querer que ele identifique. O resto a gente vai jogar fora. Então, basicamente, o que eu vou fazer? A gente vai olhar todos os contornos que estão aqui dentro. Então, for contorno in contornos. Repara, aquilo ali é uma lista, né? Ele encontrou todos os contornos, ou seja, todas as áreas onde tem um retângulo. Então, for contorno in contornos. O que ele vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar todas as informações daquele contorno, que é o x, o y, a largura e a altura. Eu já vou explicar o que é esse x, y, largura e altura, tá? Então só acompanha comigo. Então o primeiro passo é a gente pegar todas as informações desse retângulo que ele desenhou, desse contorno, né? Então lembra, quando eu estou falando contorno aqui é um retângulo. Eu estou usando o termo contorno porque a função é find contours, beleza? Então eu acho que fica mais fácil de você lembrar da função, por isso que eu estou usando esse termo. Mas imagina sempre um retângulo em volta da letra. Então aqui eu estou pegando as informações desse retângulo e aqui você vai usar o método que te dá as informações do retângulo, que é o quê? Um cv2.boundingRect do seu contorno. Então o que é isso daqui que eu escrevi? Basicamente é o seguinte, eu vou abrir o Paint, eu sei que é horrível, mas eu acho que ele vai ajudar a gente a explicar a lógica do que está acontecendo aqui. É basicamente isso daqui, ó. Imagina que aqui dentro você tem a sua letra B. Então tá lá, a letra B aqui dentro. Ele vai desenhar um retângulozinho aqui em volta, beleza? E aí, quando ele desenhar retângulo aqui em volta, isso que a gente está fazendo, esse método que a gente está escrevendo aqui, ó, boundingRect, ele te dá 4 informações como resposta. Quais são essas 4 informações? Ele vai te dar a posição x, a posição y, ele vai te dar a largura e ele vai te dar a altura do retângulo como informação. Por quê? Porque aí você vai poder desenhar o retângulo. Eu vou querer desenhar um retângulo que começa no x e vai até o x mais a largura, que começa no y e vai até o y mais a altura, tá vendo? É para isso, ele te dá a posição do x e y desse cara e te dá a largura e a altura para você poder desenhar esse retângulo daqui, para você poder salvar a imagem que está dentro desse retângulo numa outra imagem e assim vai. Então é isso que ele está falando aqui para você. Ele está te dando a posição desse cara. E aí você consegue também calcular a área. Você não precisa fazer uma conta matemática. O próprio OpenCV já te dá essa área. Então eu vou chegar aqui e falar assim, ó, a área vai ser um cv2.contour area, tá vendo? Área do contour. E você vai passar para ele o seu contorno. E aí ele vai te dar essa área. E aí foi aquilo que eu falei para vocês. Se a sua área for maior do que, por exemplo, 115, então você vai adicionar as informações do retângulo que você quer desenhar dentro da sua lista região letras. Beleza? É isso que eu estou fazendo. Então é para isso que a gente fez essa lógica. A gente pegou as informações do retângulo para descobrir se a área daquele retângulo for maior do que, por exemplo, 115, então eu vou querer desenhar esse retângulo dentro da minha imagem e reconhecer aquele retângulo como sendo uma letra. Então eu vou adicionar esse retângulo dentro da lista região letras. Aí depois a gente vê como que a gente vai usar essa lista região letras para desenhar o retângulo e salvar aquilo dentro de uma imagem. Mas o que eu quero que você entenda aqui agora é que esse valor 115, eu não tirei ele do além. Eu cheguei aqui e rodei ele, por exemplo, com 50. Aí eu vi, 50 ele ainda reconhece algumas coisas que não são letras como letras. Aí eu cheguei aqui e botei 100. 100 ele ainda reconhece algumas coisas que não são letras como letras. Aí eu fui e botei 115. E aí ele funcionou numa boa. Então,
115 foi o valor que eu fui testando e cheguei num resultado legal. Por seu caso, se você quiser resolver outro CAPTCHA que não seja esse aqui que a gente está resolvendo, talvez seja um valor diferente aqui dentro. Aí você tem que tomar cuidado. Então, se a área do retângulo for maior do que 115, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu região letras e vou adicionar as informações. Então, eu vou adicionar ele, essa minha tupla aqui, x, y, l, a. L é a largura, a é a altura. Então, eu vou botar aqui largura e altura para facilitar. X e Y, posição de X e de Y, L é a largura e A é a altura. Beleza? Então, eu vou adicionar aqui esses caras. X, Y, largura e altura. Beleza? X, Y, largura e altura. É isso que a gente está passando de informação para essa nossa lista. Beleza? Feito. Com isso daqui, então, a gente só fez isso daqui pra gente, deixa eu até colocar aqui, pra gente filtrar os contornos que são realmente de letras. Beleza? Então, isso daqui foi uma lógica que a gente criou para fazer isso. Agora, a gente vai desenhar os contornos, desenhar os retângulos, né? Desenhar os contornos e separar as letras em arquivos individuais. É isso que a gente vai fazer agora. E como que a gente vai fazer isso, Lira? Cara, a gente já leu a nossa imagem. Só que, repara o seguinte. Primeiro, apesar da gente fazer isso, pode ser que tenha alguma imagem dentro da nossa lista de imagens. No nosso caso aqui, a gente tem 10 imagens. Então, pode ser que nas 10 imagens ele reconheça as letras certinhas. Só que, pode ser que tenha uma imagem que ele reconheça uma letra a mais, ou uma letra a menos, e assim vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, como a gente tem uma base de dados muito grande de imagens, se em alguma imagem específica ele reconhecer mais letras ou menos letras, eu vou mandar ele jogar aquela imagem fora. Tipo, não usa essa imagem como referência. Por quê? Porque senão pode ser que ele crie uma imagem de uma letra que não é uma letra, que é tipo um traço só qualquer. E aí isso vai atrapalhar todo o prosseguimento. Porque repara o seguinte, por que a gente está tendo que fazer isso aqui? A gente está fazendo isso porque lá na frente a gente vai ter que pegar todas essas letras e dar para uma inteligência artificial entender o que é aquela letra. Ver todas as imagens da letra W e entender o que é uma letra W. Só que imagina que dentro das imagens da letra W tem um traço só, aleatório. Ou tem alguma coisa completamente errada. O nosso código, a nossa inteligência artificial vai ficar meio burra, vai ficar meio ruim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Se o tamanho da minha lista região letras for diferente de 5, por que 5, Lira? Ué, porque cada CAPTCHA que a gente... Lembra, isso aqui, esse código todo, a gente está executando ele para cada letra. Para cada letra não, desculpa. Para cada imagem. E cada imagem tem 5 letras. Então, se esse valor for diferente de 5, significa que ele encontrou ou menos do que 5 letras ou mais do que 5 letras. Não é o caso. O caso do nosso CAPTCHA tem obrigatoriamente 5 letras. Então, se a gente tiver um número diferente de 5 letras, eu vou dar um continue. E o que o continue faz? O continue, ele pula para o próximo item do for. Então, ele basicamente finaliza o código aqui e pula para o próximo for. Beleza? Ele não encerra o for, ele só pula para o próximo item. Então, basicamente, ele está ignorando aquela imagem. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, se esse cara tem uma quantidade diferente de 5 letras, então ignora ele. Caso ele não tenha uma quantidade diferente de 5 letras, ou seja, identifiquei 5 blocos, 5 letras direitinho, o que eu vou fazer? Aí vamos desenhar essa letra e salvar ela num arquivo separado. Desenhar e salvar dentro da pasta identificado, para a gente ver se ele está identificando tudo correto mesmo, e salvar o arquivo separado dentro da pasta letras. Então vamos fazer isso. Como que a gente vai construir isso daqui? Da seguinte maneira. Primeiro, lembra que a gente pegou a nossa imagem e ela era RGB e a gente transformou ela em preto e branco? Agora a gente vai ter que fazer o processo contrário. A gente vai ter que jogar ela para RGB de novo. Por quê? Porque as imagens que você salva no seu computador, elas são em RGB. Só que, como a gente só tem pixel preto e pixel branco no nosso código, tem uma forma muito simples de fazer isso, que é a seguinte maneira. A gente vai fazer assim, ó. Imagem final vai ser um cv2.merge, uma lista com a nossa imagem vezes 3. O que é isso daqui que você acabou de fazer, Lira? É o seguinte, o OpenCV, ele vê a nossa imagem RGB basicamente como se fossem 3 listas lista R, lista G e lista B. Então ele enxerga esse cara como se fossem 3 listas. Essa lista com vários itens indo de 0 a 255, ou seja, ele olha a sua imagem e vê o quanto de verde tem em cada pixel, o quanto de vermelho tem em cada pixel, o quanto de verde tem em cada pixel e o quanto de azul tem em cada pixel.
Então ele não olha um pixel e aquele pixel é uma lista com 3 informações. Ele basicamente olha 3 listas. A lista de verde, a lista de vermelho e a lista de azul. E dentro dessa lista, ele tem todos os pixels ali dentro. Então o que eu fiz? Eu peguei a nossa imagem, que é uma única lista, que vai com cada pixel de 0 a 255, beleza? Isso aqui é uma única lista de 0 a 255, e repliquei ela pro R, pro G e pro B. Então basicamente o que essa linha de código aqui está fazendo é, pegando a nossa imagem preto e branco, que estava só em 0 a 255 numa escala de preto e branco, e transformando ela em RGB, só que continuando preto e branco. É só isso que ela está fazendo, tá? Então, feito isso, a gente vai agora efetivamente para o nosso for. Então, para cada retângulo dentro da nossa região de letras, o que é a nossa região de letras? É o nosso retângulo, tá vendo? São as informações do nosso retângulo. O X, o Y, a largura e a altura do retângulo. Então, para cada retângulo dentro da região letras, agora a gente vai desenhar esse retângulo. Então vamos pegar o X, o Y, a altura e a largura. Na verdade, ao contrário, é a largura e a altura. E a gente vai pegar esse cara do nosso retângulo, beleza? Lembra, o nosso retângulo é uma tupla que a gente armazenou ali dentro. Agora eu estou dando um unpacking nessa tupla, abrindo ela em itens diferentes. X, Y, largura e altura. Agora a gente tem que desenhar essas informações. Então, primeiro, imagem da letra. Vamos pegar a imagem da letra. Para pegar a imagem da letra, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa imagem. A gente tem que passar aqui para ela 2 informações. Que basicamente é o seguinte, ó. Você tem que passar para ela de qual valor de X até qual valor de X você quer pegar e de qual valor de Y até qual valor de Y você quer pegar. Então eu quero pegar de X mais largura e Y mais altura. Seria basicamente isso. Então, por exemplo, eu quero... Quem é a posição desse ponto aqui? A posição desse ponto é X. Quem é a posição desse ponto aqui? X mais largura. Quem é a posição desse ponto aqui? A posição desse ponto aqui é X e no Y é Y mais altura. Beleza? E quem é a posição desse ponto aqui? A posição desse ponto aqui é X mais largura e Y mais altura. Desculpa a minha letra horrorosa. Mas basicamente quais são as informações que tem que passar para ele? Eu quero pegar de X até X mais largura e de Y até Y mais altura. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui que ficou horrível esses traços que eu fiz. Mas deu para entender a lógica. Então é isso que a gente vai passar aqui, ó. Vai passar aqui de X até X mais largura e de Y até Y mais altura. Só que, eu não sei se você lembra, quando a gente fez lá no Pillow, no nosso tratar CAPTCHA, eu não sei se você lembra aqui, ó. Primeiro a gente passa o Y, depois a gente passa o X. As imagens no Python funcionam dessa maneira. Primeiro você passa o Y, depois você passa o X. Então o que eu estou fazendo? Então o que você tem que fazer aqui? Você tem que inverter essa lógica aqui, ó. Primeiro você vai passar o Y e depois você vai passar o X. Eu confesso que eu acho também isso meio contraintuitivo, mas é a forma que funciona, você tem que usar dessa forma. Então tá lá, a altura do Y e a largura do X. Beleza. O único ponto daqui é que vai acontecer o seguinte, tá? Deixa eu dar vários Ctrl Zs aqui para você, para a imagem ficar limpa, para você visualizar e entender o que eu quero fazer agora. Então tá lá a nossa letra B bonitinha, beleza? Bonitinha não, horrível, né? Mas basicamente é o seguinte, quando ele desenha uma imagem aqui, ele faz isso da seguinte maneira, ele desenha coladão, tá vendo? Ele desenha assim, bem cravado. E eu quero dar um espacinho maior, eu quero que ele dê um espaço, eu quero que ele dê esse espaço extra aqui, tá vendo? Que ele dê esse espaço extra. Então, como que a gente vai fazer para ele dar esse espaço extra aqui, tá vendo? Eu quero aumentar aqui um espaço de, sei lá, 1 pixel, 2 pixels, que seja só para dar uma margem para a letra, para a imagem da letra não ficar tão coladinha com o B. É só um ajuste manual mesmo que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer isso? Ué, a gente chega aqui e fala assim, ó, começa então, ao invés de começar no Y, na posição do Y certinha, lembra, a posição do Y é essa aqui. A gente vai começar um pouquinho acima aqui. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, por exemplo, é o Y menos 2. Então o Y, ele aumenta para baixo, né, e diminui para cima. Então esse cara aqui é o Y menos 2. E quem é o X? Mesma coisa, no X eu quero começar, não quero começar desse X aqui. Eu quero começar desse ponto aqui, que é também quem? X menos 2. Beleza? Essa é a lógica do que a gente vai fazer. Então eu vou chegar aqui e vou começar do Y menos 2, ao invés de começar do Y, e no X eu vou começar do X menos 2. É só para dar uma margenzinha mesmo, beleza?
E aí, se você quiser, você pode colocar no final também. Na altura, eu vou fazer y mais altura mais 2, só para dar um final, e largura também, mais 2. Beleza? Então eu expliquei isso tudo só para dizer o porquê que eu vou botar esse mais 2 aqui, que é só para dar uma bordazinha para nossa imagem. Não é obrigatório, tá? Você pode fazer sem ela. Mas eu quis fazer com ela porque eu acho que vai ficar melhor na hora de a gente visualizar a imagem e de salvar o arquivo da imagem mesmo. Vai que ele não reconheceu uma pontinha da letra que passou por algum motivo, então a gente dá 2 de pixel ali para ele, beleza? Não tem problema não. Então agora a gente já tem o local da nossa imagem da letra. Agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente só tem que salvar essa imagem. A gente já tem a imagem da letra. Então agora a gente só tem que salvar essa imagem. Como que a gente salva? cv2.imwrite. O imwrite vai salvar aquela imagem. E aí lembra, o que você tem que passar para ele? Local, nome do arquivo, vírgula, qual arquivo você vai salvar. O arquivo que eu vou salvar é a imagem da letra. Esse é o arquivo que eu vou salvar. E aonde a gente vai salvar esse cara? Dentro da pasta letras. Então a gente vai salvar ele dentro da pasta letras, beleza? Só que aonde que a gente vai... Qual vai ser o nome desse arquivo? Aí a gente tem que pensar. Um método que eu fiz aqui que eu achei legal, que é o seguinte. Eu salvo essa letra com o mesmo nome do arquivo original de onde ela veio e aí um número para a letra. Então a primeira letra é tela nova 0 e aí eu adiciono, por exemplo, letra 0, letra 1, depois letra 2, depois letra 3, depois letra 4, depois letra 5. Então, por exemplo, o método que eu gostei, que eu fiz aqui, que eu acho que ficou legal, é o seguinte, eu faço assim, ó, o nome do arquivo vai ser o quê? Vai ser um os.path.basename com o nosso arquivo, beleza? Então, quem é esse cara daqui? Esse cara daqui é, por exemplo, tela nova 0.png. E aí eu vou substituir o .png por letra 1.png, tá vendo? Eu estou só substituindo o .png para ter uma forma fácil de adicionar o nome aqui no final. Eu substituo o .png por letra 1.png. Depois eu substituo o .png por letra 2.png, tá vendo? É um macetinho para facilitar a gente de modificar o nome. Então esse daqui é o nome original do arquivo. E aí eu vou botar, esse aqui é o nome original do arquivo? É, beleza. Então eu vou botar nele um .replace e eu vou substituir um .png pelo quê? Por um letra i .png. Tá vendo? Letra i .png. Mas quem é i? Ué, i é uma variável. Então ela tem que ficar entre chaves, com um Fzinho aqui na frente, e antes disso a gente tem que definir essa nossa variável i. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui nela, ó, i começa sendo 0, e aqui antes da gente adicionar o nome do arquivo, a gente fala que i mais igual a 1. Tá vendo? Só pra gente ter essa lógica de letra 1, letra 2, letra 3, letra 4, letra 5. Letra 1, letra 2, letra 3, letra 4, letra 5, e assim vai para cada uma das imagens. E aí agora, na hora de salvar a nossa imagem, a gente vai salvar ela dentro da pasta letras, e aqui também vai ter uma variável, Fzinho, com o nome do arquivo. Nome do arquivo, beleza? Então isso aqui foi só um macete que eu fiz, um macete de strings em Python, né? Como eu falei, você tem que ter alguma basezinha de Python para conseguir acompanhar aqui, para a gente substituir o nome do arquivo e adicionar o nome final que a gente quer. Beleza, isso daqui já deveria ser o suficiente para a gente conseguir criar todas as letras dentro da nossa pasta. Então você poderia, no final do dia, você poderia parar aqui o seu código. Só que o que eu vou querer fazer? Eu quero te mostrar como que ele está identificando em cada uma das imagens a letra. Eu quero mostrar o retângulo desenhado em cada uma dessas imagens aqui. E para ele desenhar esse retângulo, a gente vai desenhar um retângulo para cada letra. Então, além de fazer isso daqui, eu vou fazer um cv2.rectangle. A gente vai desenhar um retângulo, por exemplo, de outra cor, um retângulo verde, para cada uma dessas letras. Foi mais até por isso que a gente chegou aqui e criou a nossa imagem final, né, com RGB de novo, Por quê? Porque aqui eu vou querer desenhar uma imagem com outra cor. Se for só preto e branco, tá vendo aqui, ó? A gente criou uma imagem preto e branco que não usou essa imagem final para nada. Mas, no nosso caso aqui, como eu tô querendo criar um retângulozinho verde, a gente vai usar essa imagem final aqui, ó. Então, quem é o retângulo que ele vai desenhar? Primeiro, você passa para ele aonde ele vai desenhar esse retângulo. Então, ele vai desenhar o retângulo na imagem final. E aí você passa para ele a posição do retângulo. Então, posição inicial, x menos 2. Posição final, y menos 2. Beleza? E aí você vai passar aqui para ele mais 4 parâmetros, tá? Um deles é opcional, mas eu vou passar também. Que é o ponto inicial, o ponto final,
a cor e a espessura da linha. A espessura é opcional, mas eu vou passar a espessura como sendo 1. A cor, você tem que passar no parâmetro RGB. Então 0, por exemplo, 255 e 0. O que é isso daqui? Ele vai desenhar uma linhazinha verde. Ah, Lira, mas eu queria uma linha vermelha. 255, 0 e 0. Beleza? No caso, eu quero uma linha verde. Então eu botei 0, 255 e 0. Beleza. Ponto inicial e ponto final. Como que você vai passar esse cara? Ué, você tem que passar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Pronto. E aumentar aqui o tamanho. Esse cara aqui é o ponto inicial e esse cara aqui é o ponto final. Então, os valores que a gente vai passar aqui são exatamente esses valores aqui, ó. Ponto inicial de y, ponto final de y. Ponto inicial de x, ponto final de x. Só que, repare o seguinte, aqui não é mais uma lista, né? Isso aqui que eu acho um pouco confuso lá do OpenCV, né? Quando você está trabalhando com uma lista, o item que você vai passar é primeiro o y e depois o x. Quando você está trabalhando aqui, ó, dentro do método, é o padrão, x,y, x,y. Então aqui, ó, quem é o ponto inicial? O ponto inicial é x menos 2, y menos 2, que é exatamente o que a gente passou aqui, x menos 2, y menos 2. Quem é o ponto final? O ponto final é x mais largura mais 2, y mais altura mais 2. Beleza? E esse daqui é o ponto final. Então é isso aqui que a gente está fazendo. Ponto inicial, ponto final. Então, vamos ver agora se isso aqui vai funcionar? Como que a gente vai ver se isso aqui vai funcionar? Você tem que desenhar essa imagem final. Isso daqui que a gente fez, isso daqui ele está desenhando um retângulo na imagem. Agora você tem que salvar essa imagem. Então, você vai salvar essa imagem fora desse for. Por que fora do for, Lira? Repara, esse for ele está desenhando um retângulo para cada letra. Então, ele vai salvar a letra e desenhar o retângulo. Salvar a letra e desenhar o retângulo. Aqui no final, depois que eu desenhei todos os retângulos, eu quero salvar a imagem com o retângulo desenhado dentro da pasta identificado. Então, é o que a gente vai fazer agora. Eu vou chegar aqui e vou fazer ó, cv2.imwrite. E aí, novamente, o que você vai escrever aqui dentro? Aqui dentro você vai escrever o local, nome, né? Isso aqui é um texto, local, nome. E aqui é a imagem que você vai salvar. A imagem que você vai salvar é a imagem final. Então, eu vou salvar a imagem final. Imagem final. Beleza? Agora ela está com um retângulo desenhado dentro dela, que a gente desenhou aqui dentro. Beleza. Qual é o local e o nome? O local é a pasta identificado. Identificado. O nome, como você deve imaginar, o nome eu vou querer pegar o nome do arquivo. O nome do arquivo original. Só que esse nome do arquivo que está aqui, ó, ele já foi modificado, tá vendo? Ele já foi modificado. Então eu não quero, eu quero só o nome do arquivo normal, sem ser a letra. Então eu vou pegar aqui de novo, ó, nome, arquivo, é o os.path.basename, arquivo. Pronto. Então o nome do arquivo é o os.path.basename e aqui eu vou salvar ele com o nome do arquivo. E isso daqui é uma variável, então fzinho na frente do texto e a variável entre chaves. Então o que eu estou fazendo? Dentro da pasta identificado vai aparecer cada uma das imagens, só que agora com um retângulozinho desenhado aqui em volta. E dentro da pasta letras vai aparecer cada uma das letras. Vamos ver se isso daqui vai funcionar? Vamos lá. Peguei aqui, rodei esse código. Tcharam, acabou. Se isso aqui deu certo, a nossa pasta identificada e pasta letras agora estão cheias de coisas. Pasta identificada. Tá lá, olha só. Ele desenhando cada uma das nossas letras aqui, desenhando cada uma das letras, olha só, desenhando verdinho cada uma das letras. E ele tá preta a imagem, né? Não tá nem em branco, não tá nem com fundo branco, né? E letra preta. Ele tá preta a imagem. Por que ele tá preta a imagem? Já vou explicar depois por que ele ficou preta a imagem, a gente vai ajeitar. Mas não tem problema, isso não vai atrapalhar a gente em nada nesse processo. Mas eu vou ajeitar ela também aqui. E aí, ó, dentro da nossa pasta letras, estão todas as letras lá, ó. Tela nova, letra 0, ó, F, Y, B e o P, tá vendo? Cada uma lá, então, ó, I, P, D, G, F. Pronto, conseguiu separar cada uma das nossas imagens do jeito que a gente tinha pedido. Agora, vamos fazer esse ajuste aqui. Por quê? Porque o separar letras, ele está botando a nossa letra em preto. E aí a nossa imagem ficou preta. Para a gente corrigir isso é muito simples, que é o seguinte. Esse método aqui do thrash binary invertido, eu não sei se você vai lembrar, mas aqui, ó, no nosso teste de método, ele era o segundo cara, tá vendo? Ele deixa as letras brancas e o fundo preto.
Então, para a sua imagem não ficar preta, é só aqui, ao invés de você substituir a variável imagem original, tá vendo? Ao invés de você substituir a variável imagem original, você criar uma nova variável, por exemplo. Bota aqui, ó, nova imagem, tá vendo? E usar essa nova imagem para descobrir o contorno. Por quê? Porque aí ele vai usar essa imagem preta para descobrir o retângulo, mas aí na hora de desenhar o retângulo, ele vai desenhar o retângulo na imagem em branco mesmo, que era a nossa imagem original, imagem em branco. Então, por exemplo, se eu rodar agora aqui o código, ó, rodei o código, beleza. Agora, se eu abrir lá o identificado, ó, a imagem tá branca e ele desenhou em verdinho, direitinho, ó, cada um dos objetos, tá vendo? Tá vendo lá? Cada um dos objetos. E aí, tá vendo o que eu falei? Tá bem próximo aqui, mas tem uns pixelzinhos separando aqui. Então, esse pixelzinho que eu coloquei a mais aqui foi justamente só para ele não ficar tão colado na imagem. Não era obrigatório, mas aqui, ó, agora nas letras ele tem todas as letras salvas e 5 letras para cada uma das nossas imagens, beleza? Bom, com isso, a gente encerra o nosso objetivo desse vídeo daqui, que era o quê? A gente pegou as nossas imagens, tratou as nossas imagens, conseguiu separar ela em letras diferentes. Na aula que vem, a gente vai aprender como que a gente vai pegar essas imagens de letras aqui, rotular elas, ou seja, fazer o nosso programa conseguir identificar que a imagem da letra F é realmente a letra F, a imagem da letra A é realmente a letra A imagem da letra B é realmente a letra B, e aí dar isso para uma inteligência artificial, para a inteligência artificial aprender e conseguir construir e conseguir reconhecer as nossas imagens. Então isso vai ser ainda um grande passo, mas de verdade, uma das maiores partes do trabalho que a gente tinha, a gente já resolveu, que foi isso tudo daqui. Então eu sei que teve algumas coisas um pouco confusas de primeiro Y, depois X, primeiro X, depois o Y, vários métodos novos, usar o OpenCV, usar também o Pillow. Então assim, foi bastante coisa, mas agora o nosso resultado já está bem legal, cara. Você já conseguiu pegar uma base de dados de CAPTCHA, tratar essa base de dados de CAPTCHA e separar ela em letras. E aí, isso daqui, agora a gente já consegue partir para a próxima aula para a gente criar a nossa inteligência artificial e colocar ela para aprender, treinar, beleza? Então eu espero de verdade que você tenha gostado. Todo o gabarito do que eu construí aqui vai estar disponível para você poder fazer o download. E não se esquece de se cadastrar no link da descrição para você ser avisado quando a gente liberar as próximas aulas desse projeto. E claro, se você quiser que eu faça mais aulas de reconhecimento de imagem, mais projetos como esse daqui de ciência de dados e tal, coloca para mim nos comentários, avisa, compartilha com os amigos. Isso aqui deu um trabalhão para montar isso daqui, você deve imaginar. Eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha gostado da didática e tenha conseguido aprender mesmo com tanta coisa nova assim. E eu te vejo na continuidade no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!